Bom, aula 11, eu vou falar sobre os outros elementos de fixação que estão faltando, né? Eu coloquei uma ilustração que eu peguei na internet, lá atrás, né? De uma solda bem feita e uma solda mal feita, né? Só para ilustração. Então, os dois primeiros elementos de fixação que eu vou falar vão ser aí os anéis elásticos e as chavetas, tá? Mas vai ser, os dois primeiros vai ser bem rapidinho, falar bem rapidamente, tá? Enquanto aqui eu vou compartilhar aqui com vocês. Como eu tinha comentado anteriormente, né, os anéis elásticos, eles geralmente são feitos de material, embora o nome elástico, né, mais comuns feitos de metais, né, mas nada impede de ser confeccionado feito por outros, usando outros materiais, né? Eles servem, né? O objetivo deles é absorver esforços axiais, independente do sentido, tá? Então, eles são encaixados, né, em sulcos dentro, né, dos sulcos que ficam localizados no eixo, né, diminuindo, né, o diâmetro do eixo. Vocês estão vendo aqui, eu vou apresentar agora. Eles absorvem, né, esforços axiais, né, evitando seu deslocamento, né, que pode ocorrer por motivos diversos. Que pode ser desde um leve deslocamento de uma manopla, de uma válvula, como essa válvula aqui do lado direito embaixo, né? Por causa do movimento das mãos, né? Para evitar que desloque o eixo também. E que solte não esse eixo, mas outros componentes se tiver. Mas é decorrente também de algum esforço, muitas vezes súbito, de impacto, como por exemplo, vocês estão vendo aqui, o conjunto de engrenagens, né, à direita em cima, um conjunto de engrenagens, às vezes um dos eixos está, né, acoplado a um motor elétrico ou uma turbina, né, a hidráulica ou a vapor, né, casos extremos, enfim. Então, com o movimento das engrenagens, se tiver alguma pedra, se tiver alguma impureza ou uma irregularidade na superfície, um desbalanceamento das engrenagens, talvez, as engrenagens podem tender a ir de um lá para frente ou para trás, né? Até mesmo soltar, né? Eu tenho, por exemplo, um engenho, um pequeno engenho de moecana, né? Às vezes acontece da engrenagem soltar. Faltaria nesse caso um anel elástico. Ou fazer um furo no eixo e colocar ali um contrapino, né? Porque nesse caso, um contrapino serve muito bem para esforços não muito grandes, né? Que devido aí ao movimento das mãos. Mas e se tiver algum esforço muito maior, algo que não é manual, né, ou elétrico, enfim, né? Aí eles são necessários. Então, como disse, né, evita esforços axiais independente do sentido. E, por exemplo, se tiver, vamos supor aí que essa ilustração corresponde a um conjunto de engrenagens e do outro lado do eixo tem lá uns rolos, umas facas, né, responsáveis aí por um processo de moagem, trituração, algo que causa aí, a longo prazo, um grande desgaste dos componentes, né? Especialmente aqueles que entram em contato com os materiais, que pode ser sucata, biomassa, por exemplo, troncos, pedaços de troncos, cana-de-açúcar, né? Falando de uma extração do caldo, né? Moendas, que é a principal tecnologia que tem no Brasil, né? De extração de caldo. Enfim, a tendência do eixo é fletir. Por quê? Porque o esforço ele tende a ir para baixo, né, aqui no meio do eixo para baixo, né, força da gravidade, né, com impacto, ele tende a fletir e as pontas tendem a descer, até mesmo na pior das hipóteses, né, se deslocar por dentro da engrenagem. Dentro tem um risco de soltar. Então, esses anéis elásticos servem para evitar isso, para amenizar esse esforço. Absorver esse esforço também, né, não unicamente. Tá? Porque, inclusive, o contato, né? O contato do eixo com o buraco, né? Que no centro da engrenagem, né, o atrito também permite absorver um pouco do esforço, né? Muito mais radial, com certeza, muito mais esforço radial do que axial, né? Porque se tiver um eixo com elemento. O eixo, né, tem lá a parede horizontal e o buraco, né, da engrenagem, né, o furo, né, buraco é feio, né, o furo da engrenagem da polia da roda, né, também tem superfície horizontal. Então, se tiver plano, né, vai ter apenas a absorção do esforço radial, mas se tiver uma leve inclinação,
vai ter a tendência de ter um pequeno esforço axial também, porque vai ter aí um contato lateral, esquerdo-direita. Daqui a pouco vocês vão ver por que eu estou falando isso. Então, um sistema mecânico fixo, como uma moenda, como um triturador, né, que está parado no chão, né? Então, vai ter esse fenômeno, né? Ter o eixo, então a tendência, né, fazendo uma descrição bem exagerada, né, aplicando carga no meio, a tendência é fletir, tá? Claro que a tendência é deslocar em alguns poucos milímetros ou décimos de milímetros, mas é algo que você deve atentar. Por quê? Porque tem outros problemas por trás, que é a questão da fadiga do eixo, fadiga do... Até mesmo se fosse for o caso das engrenagens em situações mais extremas, né? Então, é bom absorver ao máximo os esforços por meio de anéis, para que não haja comprometimento em elementos mais caros. Por exemplo, o eixo é mais caro, a engrenagem é mais cara. Aí daqui a pouco aqui vou mostrar aqui rolamento, né? Aqui, por exemplo, desenho aqui embaixo à esquerda. Então, às vezes, tem rolamentos que são muito mais caros que os anéis, e na hora de fazer uma manutenção, se precisar efetuar alguma troca, vai efetuar alguma troca em cima de alguma peça com maior desgaste. E aí, você tem que investir no quê? No desgaste, que tenha desgaste, quer dizer, evitar desgaste, mas se for inevitável, um desgaste em cima de uma peça mais barata, no caso, o anel. E além de ser uma peça de manutenção mais simples, que muitas vezes está num local assim mais fácil, né? Mais acessível, tá bom? Como é que é a montagem, desmontagem dos anéis? Muitas vezes você usa um alicate especial, nada tão complexo, tá bom? Então é isso. E tem sistemas mecânicos, né, que o anel elástico não é o único elemento responsável pela absorção dos esforços axiais. A geometria do próprio eixo com o sistema mecânico, né, representado por essas linhas aqui, a carcaça, né, do sistema mecânico, representado aqui pelas linhas diagonais, e até mesmo a presença do rolamento, como vocês estão vendo no desenho embaixo à esquerda, né, ele permite absorver um pouco esse esforço axial. Além da própria geometria do anel, como vocês estão vendo aqui do lado direito embaixo, aqui, ó, a superfície a 45 graus, né, ela permite que ela evite o deslocamento do eixo, de certa forma. Por exemplo, aqui embaixo, bom, vocês estão vendo aqui que tem vários tipos de anéis, dependendo da geometria, tá? A diferença entre eles se dá pelo tipo de esforço, pode ser um esforço dinâmico, né, devido a algum impacto, aceleração, desaceleração, né, diminuição, aumento da rotação, mas também decorrente de algum esforço estático, como, por exemplo, a carga ou provável carga inserida no eixo. Como, por exemplo, facas, rolos que possam ter, né? Aí não tem jeito, é inevitável, né? Porque é o quê? Contínuo decorrente à força-peso desses componentes. Além do peso do próprio eixo, tá? Como é um material que tem uma estática muito alta, no momento de, desculpa, momento de inércia muito alto, né? Então, o esforço em cima dos anéis também é grande, tá? Nada impede de colocar 2 ou mais anéis, vai depender de todo um projeto de engenharia que deve ser feito, né? Verificar esforços. Há uma tendência, né, de desgaste, né, de ruptura por cisalhamento ou por compressão, como vocês podem imaginar vendo esses desenhos aqui, o anel é apenas essa linha aqui, ó. É concêntrico, é um corte, né, porque ele é de seção circular. Vocês estão vendo que elas são em C, inclusive formato em C, né, ela não é fechado. Pode ser que elas fechem quando elas são inseridas aqui no sulco, né, e se encontram, que nem os anéis que tem nos pistões dos motores veiculares. Elas são em C, mas na hora de encaixar, as pontas se unem. Tá? Então, de novo, os formatos estão condicionados aos esforços aplicados, principalmente, estáticos ou dinâmicos. Ainda sobre esse modelo aqui, que tem o rolamento de esferas, bem mais para frente vai ter umas 5, 6 aulas apenas sobre rolamentos. Esse é o mais comum. Por quê? Porque ele é muito usado em situações para absorver esforço decorrente a altas rotações. Pode ser uma broca de dentista, pode ser um eletrodoméstico, uma furadeira, politriz, enfim, né? Altas rotações, mas desde que não necessite absorver grandes esforços axiais
e até absorve um pouco de radiais. Tá? Bom, então vocês podem ver pela superfície de contato entre as esferas com as superfícies, né? Porque rolamento nada mais é. Se for pensar principalmente rolamento radial, né, que é o mais comum, isso aqui é um rolamento radial. É um aro interno e um aro externo, um aro maior e um aro menor. E entre eles estão as bolinhas, né, as esferas, que compõem o rolamento de esferas. Então, vocês podem ver o contato entre as esferas com a estrutura do rolamento, ela é um contato mais para baixo e para cima, né? Contato mais horizontal do que vertical. Um contato mais norte e sul, para cima e para baixo, do que as laterais. Esquerda e direita, leste e oeste. Então, como o contato entre contato lateral da esfera com o rolamento ela é menor, então o esforço axial tende a ser menor. Então, muitas vezes, o anel serve para complementar, tá? Esta resistência, por exemplo, aqui a força axial, dando esse exemplo, força axial para a direita, tá bom? Então, tem a questão da espessura, o próprio material, né? Tem matérias que existem mais, existem menos, né? Falei de aço, que é o material mais... Entre os metais, é um dos mais baratos, mas nada impede de usar um material mais duro, tá? Sei lá, um latão, enfim, né? Não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o caso. Mas, basicamente, anel elástico serve para absorver esforços axiais que tendem a deslocar o eixo de um lado para o outro. Uma coisa que eu esqueci de falar, né? Por exemplo, vamos supor um sistema mecânico móvel, enfim, que haja um deslocamento, em que esses sistemas, com as engrenagens, com os eixos, ele tende o eixo a inclinar, a pender para um lado. Então, às vezes necessita de uma ação adicional, sei lá, se é o caso, colocar mais anéis, ou um sistema mais robusto, né? Porque se for inclinar o eixo de um lado, então a tendência, né, as engrenagens se concentrarem para um lado, tender a cair. Então, o anel, ele tem um esforço adicional que, além dos esforços decorrentes ao seu trabalho, tem os esforços decorrentes ao deslocamento, à inclinação, né, a pendência, né, do eixo decorrente dentro do sistema mecânico. Aí podemos imaginar, né, quaisquer eixos, né, que tem no carro. Por exemplo, sistema de ar-condicionado, tem eixo, tem rolamentos, até o próprio eixo do carro, né, dianteiro, traseiro, tem lá seus rolamentos, e que por algum motivo, né, em algum momento, o lado esquerdo pode estar mais alto que o lado direito, presença de algum solavanco, algum buraco, enfim, né, uma parte de uma lombada, se tiver, sei lá. Então, vocês podem imaginar diversas situações que podem ser aplicados, né, decorrente a agentes internos e agentes externos. Tá? Existem tabelas que nem de parafusos. Eu não sei se tem dentro dos softwares como AutoCAD algum instrumento em que você coloca apenas o valor do diâmetro, por exemplo, D1 e o tipo, e aparece já o desenho. Porque vocês estão vendo o quê? As dimensões aqui, as variáveis S, D3, A, B, assim por diante, estão condicionadas ao D1, que são valores inteiros. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, tipo G, RS e assim por diante. São vários tipos, tá? Que são o quê? Normalizados, norma ISO, enfim. Tá bom? Nada impede de, estão vendo aqui um anel com furos, nada impede de colocar cupilha, não, contrapino, enfim, né? Para aumentar a fixação, né? Por exemplo. Bom, aqui está, né, alguns exemplos, né, de anéis do lado direito e onde ele pode ser aplicado. Pode ser aplicado, por exemplo, nos lados extremos de um sistema como esse, ou um do lado do outro. Aí tem todo o estudo de engenharia que, em cima dos esforços, né, decorrentes a agentes internos, decorrentes a agentes externos, internos e externos ao sistema mecânico, e também a geometria. Tá bom? No caso, vocês estão vendo aí, chavetas. A chaveta, dependendo da literatura, ela é considerada elemento de fixação, mas também pode ser considerada como elemento de transmissão. Por quê? Porque ela transmite o movimento do eixo para a roda, do eixo para
para uma roda, né? De um eixo para uma roda, um eixo para uma polia, um eixo para uma engrenagem, qualquer elemento rotativo, né? Os dois são rotativos, então o quê? Movimento rotativo para movimento rotativo. De menor diâmetro para maior diâmetro, ou vice-versa. Ao invés de encaixá-los com interferência, causando até amassamentos e penamentos, problemas diversos que isso pode ocasionar, você faz o rasgo de chaveta nos dois, como estão vendo aqui no desenho, lado esquerdo acima. Aplica uma chaveta, aí vocês podem encaixá-los com folga. Que nem no desenho que você, na ilustração que vocês estão vendo embaixo à direita. As chavetas, em geral, são feitas de material metálico, sugerindo que seja feito de material duro, como bronze, latão, ou aço martensítico, enfim, tá? Ou um aço liga, sei lá, de nióbio, manganês, enfim. Mesma coisa, tem que fazer o estudo de engenharia, esforço aplicado, você vai ter algum esforço possibilidade de esforço súbito, e a partir do esforço, dimensionar a chaveta. É um elemento mais simples do que pensando em anéis ou até mesmo parafusos. Vocês viram que tem tabelas com dados bem complexos, né? Informações bem detalhadas. Chaveta, vocês estão vendo que tem de ponta redonda, ponta reta. Tem aqui no meio, né, que está num eixo de ponta cônica, né, que no final a ponta é rosqueada com porca e arruela. Aqui, por exemplo, chamada meia-lua. Tá? Aí tem os formatos regulares, como vocês estão vendo em cima à direita, né, até com perfil aí de diminuição, né, da dimensão, né, de 1 para 100, cunha, e assim vai. Sempre esse com rasgo, mas parece também ter chavetas onde não há necessidade de rasgos. Tem apostilas, material telecurso, você mostra com mais detalhes as diferentes geometrias, né, não é o caso aqui, os vários tipos de chavetas, né? Então, não cabe aqui ficar memorizando, decorando em detalhes assim. Essa chaveta é mais adequada para isso, mais adequada para aquilo. Mas é importante saber. Tá? De novo, tem literaturas que falam como elemento de transmissão, elemento de fixação. Assim, e junto com os anéis elásticos, né, as chavetas, né, são elementos que, caso de a não funcionalidade do sistema, pode ser que eles se rompam e são elementos mais baratos. Mas se romper, se tiver um desgaste, os engenheiros, né, o corpo de engenheiros deve analisar o sistema como um todo para que isso seja evitado, que pode ser por causa de algum choque, um esforço súbito, ou erro de projeto, ou colocar, por exemplo, uma chaveta muito pequena, uma chaveta não muito dura, muito dútil, frente a um esforço muito grande e assim vai, tá? Então é isso. Então, basicamente, as chavetas têm esse objetivo. O próximo, ele vai exigir um tempo maior, quase certeza que não vai dar para fazer dessa aula inteira aqui, então eu preciso, com certeza vou precisar de uma outra aula, mas eu coloquei algumas informações aqui que eu acho relevantes, né? Tudo bem que tem uma disciplina na engenharia mecânica que é só sobre soldagem, de 6 meses, que trata sobre soldagem, mas eu quero falar aqui principalmente da solda como elemento de fixação. Então vai ser algo muito mais curto. Basicamente, o que é a solda? A solda é o elemento de fixação que, dependendo da situação, ela é concorrente do rebite, né? Entre outros elementos permanentes. E, claro, tem lá suas vantagens e suas desvantagens. Existem várias tecnologias de soldagem, cada uma com a sua aplicação, tá? Então, tem situações em que o único elemento de fixação é a solda, não dá para... Tem situações que não tem como usar o parafuso, porca, arruela, rebite, ora pela localização, ora pela estrutura do material, as dimensões, né, os pontos, né, onde duas peças vão ser encaixadas, enfim, vocês vão ver as fotos daqui a pouco. Basicamente, essas fotos eu peguei na internet, tá? Vocês vão ver que tem algumas ilustrações que eu fiz questão de colocar referência, porque peguei de apostilas. Então, para quem tiver mais curiosidade, eu vou enfatizar isso depois, mas tem alguns links que tem apostilas para quem tiver mais curiosidade de saber mais sobre soldagem. Tá lá os materiais que, fazendo uma busca simples na internet, encontrei.
Então, aqui eu coloco umas ilustrações só para mostrar alguns pontos que isso é interessante falar sobre soldagem, né, dando uma breve introdução, sem esquecer de inserir, né, a solda como elemento de fixação. Vamos lá. Fala-se muito das vantagens e das desvantagens da soldagem. Digamos que a principal vantagem do rebite, do parafuso em relação à soldagem, é o baixo custo, dependendo da situação, e dependendo da situação, nem de EPI precisa, né? Então, às vezes, você vai fazer um furo na parede, em casa, você não precisa de EPI, só precisa de um olhar clínico, tomar um certo cuidado, né, para que a pessoa não se machuque. Mas na soldagem é diferente. Vocês estão vendo aqui a foto do lado esquerdo de um soldador, né, que está usando uma roupa para proteger-se da radiação, né, um macacão, com uma viseira, né, com uma viseira específica, né, qualquer material, e luvas. Então, o que acontece? A solda é um processo em que há uma união de peças por meio de calor, com ou sem a introdução do material de adição. Se for introduzido material de adição, você aquece ela, né, a ponto de derreter, né, fundir, e esse material fundido entra em contato com o material de base, né, com os dois materiais de base, né, e aí formam, né, uma zona termicamente afetada, né, nas duas superfícies. Aí até há um risco, né, de alteração da estrutura metalográfica, tem que tomar muito cuidado com isso, né, não evitar esfriamento brusco, porque pode gerar têmpera, né, pode gerar um material de base, pelo menos contato, né, com o material de adição, né, um material muito duro, podendo até fragilizar as duas superfícies, né, dois sistemas, dois componentes como um todo. Então, assim, mas geralmente, né, coloca a material de adição ou aquece os materiais de base, né, provocando um aumento da temperatura, né, no contato entre os dois, mas geralmente o esfriamento se dá ao ar livre, sem nenhuma ajuda, né? Então, não há risco de gerar martensita ou outra estrutura, né, que decorrente aí ao esfriamento brusco, tá? Não se fala nisso. Coloquei essas duas ilustrações também, né, pensando no seguinte: para quem já fez transferência de calor 2 sabe, né, os alunos de mecânica e também de energia. A radiação é uma forma de transferência de calor e que leva-se em consideração a superfície da superfície da fonte de calor. E aqui, no caso, a fonte de calor é a chama. Se for pensar numa chama gás, né, por exemplo, gás acetileno, como são as tecnologias, por exemplo, MAG, Metal Active Gas, a temperatura da chama facilmente chega lá uns 3.000 graus, dependendo do gás. Tem lá hidrogênio, acetileno, enfim, né? Gases combustíveis. Imagina, uma temperatura da chama de 3.000 graus, né? Então, quanto de radiação que ela é liberada e pode atingir, né? Atinge, né, a superfície, o corpo, tá? Então, às vezes, né, a pessoa nem sente tanta convecção, mas sente a radiação. É aquela mesma radiação, por exemplo, quando você fica perto de uma lâmpada muito forte, como, por exemplo, de aparelhos data show, desses projetores de imagens. Então, além da radiação, né, tem lá as fagulhas, enfim, pode tomar cuidado que depende da situação, não é uma liberação de gases, né? Aí outros cuidados são necessários, né? Por exemplo, a presença de capelas, né? Que são equipamentos, né? Como se fossem coifas, né? Que tem nas oficinas, né? Para promover a exaustão dos gases, né? E que mais? Requer uma qualificação, né? Tem todo um curso, existe até curso tecnólogo de soldagem. Você pode até se formar, por exemplo, em engenharia mecânica, depois fazer uma qualificação em soldagem, né? Até bom que a pessoa que estuda, por exemplo, engenharia mecânica e depois se qualifica em soldagem, na minha opinião, de leigo, né? Imagino que a pessoa tem uma facilidade maior para entender os fenômenos em cima da soldagem. Por exemplo, tem uma maior preocupação acerca da pressão dos tanques, né, de gás inerte, carburante, combustível, né, o maçarico, né, as mangueiras, um cuidado maior acerca se for pensar em uma solda arcoelétrico, né, questão acerca lá da eletricidade, né, não que não engenheiro tenha, né, mas imagino que a piso
assim, para visualizar é mais fácil, imagine, tá? Então, tem a questão da segurança do trabalho, né? Que é algo a mais em comparação dos outros elementos de fixação. Tem outras tecnologias lá do direito que estão vendo, tem só da laser. Laser é uma sigla, tá? Não se cabe falar aqui, é uma sigla, né? Que significa algo como energia concentrada. Inclusive, uns anos, 7, 8 anos atrás, 8 anos atrás, eu acho, até mais, não sei, fiz uma cirurgia de redução de miopia, usando laser. LASIK, o nome da tecnologia. Tem outras também. Então, tem várias soldas, né? Desde as soldas, tecnologias mais simples, por exemplo, a solda a ponta é mais simples de todas, vocês vão ver lá que é um arco elétrico bem simples, em que requer apenas um pequeno treinamento, tá? Nem sempre tem curso, mas outros têm. Que tem a questão da complexidade e da responsabilidade. Tá bom? Aí umas ilustrações nas fotos que eu peguei na internet, né, só para reforçar o conceito de soldagem. Do lado esquerdo, vendo que é uma tocha, tá? Para soldagem de uma estrutura, que pode ser uma estrutura dessas domésticas, com portões, mesas, janelas, né? Que aí usa, por exemplo, desde o eletrodo revestido, como no exemplo, aqui não aparece, quer dizer, até aparece, mas esse aqui é muito, bem diferente. Mas, por exemplo, esse aqui é de eletrodo revestido. Uma estrutura predial, sei lá, uma máquina industrial. Mas vocês estão vendo que o cara está soldando, né, unindo peças que estão do lado da outra, chapa grossa. Nessa situação não tem como colocar rebite nem colocar parafuso, né? Porque em estruturas como essa, né, rebite e parafuso é quando uma está em cima da outra. Mas como está numa lateral, não tem como, tem que ser só solda. E com certeza um cara fez um curso, tem a questão de segurança do trabalho, o cara está dentro de uma gaiola, usando cinta, todo o aparato aí, né? Uma roupa, né? Se não usa um macacão, né? Primeiro luva, uma roupa toda fechada, calçado e tal. É algo assim que parafuso para que a arruela e rebite, você não pensa nisso, nem sempre, né? Onde eu quero chegar? Por exemplo, aqui, né? Uma estrutura como essa também não tem como usar porca, parafuso, rebite, arruela e tal. A não ser que tem um tubo com flange, como é na foto na foto aqui de trás, atrás de mim. Flange, né, é essa superfície estendida de um tubo. Aí tem os furos onde você coloca os parafusos. Só que o parafuso, ele une as peças, mas não veda. Aí você tem que colocar uma guarnição, uma vedação, um material elastomérico, enfim, uma borracha especial. Vai depender muito do grau de aperto, mas principalmente do fluido que vai escoar, né? Para evitar a corrosão. Então, no caso aqui da foto, tem dois soldadores, né? Geralmente caldeiraria pesada, como de tubos, caldeiras, trilhos ferroviários. Após o trabalho da soldagem, que, claro, é uma linha contínua, na grande maioria das soldas, para unir são linhas contínuas, como aqui da foto do tubo. Aqui não aparece tanto, né, mas dessa estrutura que está sendo soldada, tá bom? Por que eu estou falando linha contínua? Porque tem solda a ponto, que são pontinhos. Mais para frente vocês vão ver. Deixa eu ver aqui. Aí, que mais? No caso aqui do tubo, é um trabalho, tanto do tubo, mas acho que principalmente o mergulhador, eles requerem uma maior qualificação, porque envolve a questão da segurança do trabalho. Vocês imaginam o perigo que tem no mergulhador, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Não apenas o risco decorrente da soldagem em cima, decorrente às baixas profundidades, alta pressão hidrostática, né? Se for pensar no mar aberto, a presença de tubarões, vamos supor, né? Ah, mas o cara fica dentro de uma gaiola, tudo bem. Então, o tubarão não vai ser problema. Mas os riscos decorrentes ao manuseio do equipamento especial, né? Tá. Mas vamos lá, voltando aqui o tubo. O risco é maior, né, se for, por exemplo, um tubo altamente pressurizado de gás ou oleoduto, né, embaixo do mar, né? Aqui no caso, né, é no solo seco, terra firme. Não é muito diferente. Então, assim, você faz um trabalho que tem que ser feito para durar, né, para sempre. Você faz um trabalho e depois chega o especialista em END, né, que sai no destrutivo,
com especialização em radiologia industrial, para aplicar um ensaio não destrutivo para verificar se tem alguma imperfeição, algum problema na soldagem, uma bolha, uma incrustação, uma impureza, né? Aplica lá uma onda, né? Uma onda eletromagnética, e a partir dos estudos do comportamento da onda, né? Porque é como se fosse um sonar, né? Emite uma onda, vai e volta. A partir do resultado, né? Ele vai verificar, né, se tem alguma coisa errada. Tá? Eu falei assim, uma forma bem vulgar aqui, porque que é algo complexo também, né? Os engenheiros mecânicos, talvez de produção mecânica, estelar, né? Aulas apenas de ensaios não destrutivos. Tá bom. É algo que nunca vi alguém fazer. Ensaio não destrutivo em parafuso, porca, arruela. Rebite também não, né? Nada impede, mas nunca vi. Agora, solda sim. Esse tipo de solda aqui. Então, vocês imaginam alto grau de perigo, insalubridade, periculosidade e confiabilidade. Um serviço tem que ser confiável, porque muitas vezes o serviço é o que? Um tubo que é enterrado, está no meio do mato, num lugar distante. Se der algum problema, vai ter lá os prejuízos, né, decorrentes da falta de fornecimento do insumo, gás natural, por exemplo. Então, imagina lá o alto grau de responsabilidade. Então, é um serviço que é extremamente, tem que ser confiável. Aí vocês imaginam o salário que os caras ganham, né? Sei lá, uns 60 mil reais por mês, talvez, porque os caras fizeram curso no exterior, muito treinamento, muita aula prática, e assim vai. Tá bom? Outro exemplo, né, de soldar, vocês estão vendo aqui, não é por contato, que é por indústria eletromagnética, que esses dois materiais de base, eles entram em estado assim de tendendo ao estado líquido, né? Fundição, estão fundidos, né? Aí forma uma zona termicamente afetada aqui, que parece uma camada azul, né? E aí está principalmente aqui no contato entre as superfícies que está os pontos mais quentes. E aí une eles, espera esfriar, e aí as partículas, né, os átomos, né, dos dois materiais, eles se interagem, né? E ao resfriá-lo, solidifica. Fica que nem do lado esquerdo. Aquecimento por indústria eletromagnética, ela tem lá suas vantagens, né? Então, não forma, por exemplo, não precisa de material de adição, tá? Talvez aí tenha uma facilidade de flexibilização da transferência do equipamento, né? Dessa tecnologia de soldagem, enfim. Eu não falei, né, dessa foto aqui do lado esquerdo, né, representando aí um robô. A indústria automotiva já faz um serviço, né, faz 2 ou 3 décadas, um serviço automatizado, né, de soldagem de componentes metálicos, né, que formam, né, a carroceria de um veículo, tá? Fundição, principalmente ponto a ponto, tá? Em locais onde não há necessidade necessidade apenas de união entre as peças, não há preocupação acerca da vedação, tá? É um serviço, claro, braçal, né, contínuo e programável. E muitas vezes, né, pensa-se também na qualidade, né? Se fosse feito com um ser humano, né, talvez o serviço não teria a mesma qualidade. Tá? O que mais? Se for pensar, né, a solda como um trabalho artesanal, desculpa, manual, é um serviço artesanal, né, comparando um trabalho de artesanato qualquer. Às vezes você coloca, né, aplica-se elementos de adição em camadas, como nesse caso aqui, 2 placas grossas, chapa grossa. Quando é chapa grossa, é necessário fazer uns sulcos, né, como vocês estão vendo aqui, umas fendas, para inserir o material de adição e às vezes forma até uma lombada, um obstáculo, um material adicional para fora. Às vezes é necessário dar uma lixada, dar uma polida, né, para deixar mais plano possível, enfim. E isso que eu tenho que falar que eu esqueci. Da mesma forma que eu falei, parafuso, porca e arruela, né, que requer um trabalho anterior no material, imagina na solda, que é algo mais complicado. Por quê? Porque se não tomar cuidado acerca da qualidade da superfície, sujeira principalmente, a solda simplesmente não pega. É que nem tinta. Você vai pintar uma superfície com corrosão, com o tempo, solta a corrosão, vai embora a tinta também, não adiantou nada.
Então, por isso, às vezes, ele dá uma lixada, dependendo, quer dizer, às vezes sempre dá uma lixada, uma polida, se for o caso, dependendo. Mas limpando, tirando rebarbas, gorduras, tintas, vernizes, etc., para que haja uma maior impregnação possível do material de adição na solda, desculpa, material de adição numa superfície ou duas superfícies. Tá bom? E a quantidade de solda, a velocidade, isso aí você vê nos cursos. Porque tem que regular a velocidade, se for arco elétrico, regular tensão, corrente, frequência. Se for, por exemplo, os que usam gases, né, como MIG, MAG, TIG, a pressão das tochas, né, do maçarico, pressão lá nas válvulas, né? Se for pensar eletrodo revestido, a velocidade, né, e a velocidade do percurso, né, do eletrodo na peça, a aproximação e também o ângulo, zênite ou azimute. Bom, assim ou assim? Tudo isso deve se preocupar. Aí, a solda torna-se algo muitíssimo mais complexo do que os parafusos, porca e rebite, mas não precisa fazer furos, né? Materiais. Os mais diversos pode usar a solda, mas a gente sabe que tem materiais que não pode, por exemplo, material polimérico, plásticos, não se faz solda em plástico, né? Porque o plástico fica, porque a alta temperatura fica muito frágil. Por exemplo, unir peças de plástico em brinquedos eletrodomésticos, geralmente se une com parafusos, né? Às vezes faz peça, né? Em que uma peça tem um pino e na outra peça tem um elemento com furo interno para encaixar esse pino, né? Faz isso aqui, ó. Para evitar desbalanceamento. E depois coloca-se parafuso para evitar que a criança solte a peça com facilidade, para que garanta firmeza. Mas aí não tem como soldar. Também porque às vezes tem peças, equipamentos, né, que requer manutenção constante, manutenção contínua, quer dizer, manutenção contínua, às vezes requer manutenção, às vezes pelo menos uma na vida útil, então não tem como soldar. Aí vocês estão vendo o quê? Os materiais, desde o baixo carbono, que é um dos mais soldados, que tem uma das maiores soldabilidades, até materiais especiais que requer qualificação especial, tal, são ações mais específicas, como ligas de alumínio, de cobre, por exemplo. As mais comuns, né, por exemplo, para a confecção de portões, janelas, portas, aço de baixo carbono, 1010, 1020, por exemplo, tá? Que usa, se for uma chapa um pouquinho mais, bom, geralmente né, uma chapa mais grossa, aí, sei lá, 3 milímetros para cima, né? Aí usa o arco elétrico usando o eletrodo revestido, que nem aqui, ó. Aí tem eletrodo tubular também, tá? Mas o objetivo é o mesmo. Aí, claro, que tem alguns materiais que têm uma soldabilidade mais difícil, como aço inox, tá? E aí também tem algumas tecnologias, né, que eu vou falar mais para frente, que são mais complexas, que, por exemplo, para fazer banhos-maria, tal, de buffets, né, de restaurantes, tem empresas que não aceita, por exemplo, banhos-maria, né, feito com brasagem. O que é brasagem? É derreter estanho, derreter material, né? Como se fala, como esqueci o nome, né? É como se fosse umas varetas, como se fossem mais grossas, né? Derrete lá uma liga de estanho, de chumbo, né? Mas para alimento, chumbo é complicado, mas isso é mais adequado. Eu falei estanho e chumbo porque ambos têm ponto de fusão mais baixo, né? Entre 300 e 400 graus, então para derreter é mais fácil. Então pega lá a vareta de estanho, uma tocha mais simples que tem uma tocha, né, que consome gás GLP, gás liquefeito de petróleo, gás de botijão de gás de cozinha. Derrete ele, fica em estado líquido, e aí une dois componentes, duas chapas de aço, por exemplo, né, até conferir uma vedação. Só que tem empresas que não aceitam usar unir peças, né, fazer tanques, panelas, né, banho-maria usando estanho, mas aí tem um processo que é usando tecnologia TIG, Tungsten Inert Gas, gás inerte usando eletrodo não consumível de tungstênio,
tá? Que dizem, né, alguns que é um recurso mais limpo, mas requer uma qualificação, equipamentos muito mais caros, tá bom? Por que que eu estou falando isso? Né? Que soldabilidade é uma unidade, não é uma variável, não é quantificável, é uma característica, é algo qualitativo. Então, tem aços mais soldáveis, outros menos soldáveis. Ao contrário, né, de algumas variáveis aí, algumas propriedades quantitativas, como dureza, resistência à atração, flexão, compressão, cisalhamento, assim por diante. Aqui, ó, exemplo de uma ilustração, né? A zona termicamente afetada, zona afetada pelo calor, pelo material de base, é atender especificamente essa área, para que não haja aí uma fragilização dela. Bom, aí eu peguei aqui de uma apostila de uma professora do Cefet, de Minas Gerais, que fala sobre soldagem, material bem interessante, né? Falando com bastante detalhes. Não é o caso aqui. Olha só, quantas tecnologias de soldagem que tem. Tá? Mas como falei, não vou ficar explicando cada um deles, que não é o intuito dessa disciplina. Esse é a solda a ponto que eu falo, né, que é por corrente elétrica, não usa ele material consumível. Como é que funciona? É por contato. Tem lá o pedalzinho, com o pedal, aproxima, desculpa, as duas pontas, né, assim. Com o pedalzinho, aproxima os dois pontos, e essas duas chapas, elas se unem, elas se aproximam, já estão encostadas, né? Mas há uma aplicação, um esforço mecânico, um esforço físico, né? Para pressionar ainda mais, né? E a ponta, as duas pontas, né? Elas se unem, e o diâmetro da solda é mais ou menos o diâmetro das duas ponteiras aqui. Geralmente feitas de latão, às vezes precisa dar uma lixadinha, né, para tirar alguma sujeira que pode gerar. E geralmente aqui tem essas mangueiras, né, porque tem arrefecimento, passa água, porque é uma temperatura muito, muito alta das pontas, né? Porque é um processo elétrico e a corrente elétrica passa por essas pontas e no contato entre as superfícies, a carga elétrica ela aumenta a temperatura, né, a ponto de fundir as duas chapas naquele ponto. Como vocês estão vendo aqui, ó. Então, o encontro essas duas permite o que? A passagem da corrente elétrica, tá vendo o I aqui, corrente elétrica, e aí o diâmetro da ponta, da pontinha da solda, é o diâmetro, mais ou menos o diâmetro das pontas, dessas pontas aqui, desses ponteiros. Aí existe outra tecnologia, né, só que ela é um disco, né, que aí forma uma linha. Eu acho que esse equipamento aqui, isso mesmo. Aí, ó, solda contínua. Tá bom? Aí você pensando, né, algo assim que requer para aumentar a resistência, por exemplo, estão vendo aqui, tem duas peças, né, sendo soldadas. Para aumentar a resistência ao cisalhamento, vamos supor, aplicar duas cargas opostas, uma em cada peça. Com a tendência do quê? De cisalhar, de romper, de quebrar soldas. Por causa de pressurização. Pressurização da cabine lá do avião, de um tanque pressurizado, de um vaso de pressão. Tá? Então, para minimizar algum eventual esforço, né, por dilatação, por tração, né? Ou tração ou fricção, né? Pensando assim, em sentidos opostos, assim ou assim. Exagerando, né? Então, de novo, o contato entre essas ponteiras, ou esses rolos, aumenta o contato entre as peças e naquele ponto onde estão mais próximos ocorre a fusão dessas peças, né? No caso, chapas, por exemplo, de aço, 1.300, 1.400 graus, então vocês imaginam o quão quente é, né? Quanto de energia elétrica precisa, com o consumo de energia elétrica também, essa é uma das principais vantagens dessa tecnologia de soldagem, o alto consumo de energia elétrica. Tá? Mas, em compensação, como se trata muitas vezes de sistemas mecânicos, né? Quando eu falo mecânico, pode até incluir mictórios, tubulações, né, de exaustão, coifas, né, que são sistemas estáticos. Mas para unir, né, as peças, né, os componentes,
é necessário colocar vários pontos em distâncias, mais ou menos, distâncias iguais umas às outras. Salvo, a não ser que após o estudo de engenharia, você verifica que tem um esforço maior e o ponto de detrimento do outro. Então, aí requer uma atenção maior, colocar outro elemento de fixação também, colocar mais pontos de solda. Mas são casos específicos. Em geral, sistemas estáticos, como por exemplo coifa, cabe apenas unir as partes, né, os cortes das chapas de aço, né, unir por soldas. Aí fica muito mais fácil do que ficar fazendo furo por furo, rebite por rebite, ou parafuso por parafuso. Solda é algo muito mais rápido. Por quê? Porque na hora de você mexer aqui no pedal, tem lá uma pessoa que vai mexer no pedal, que vai segurar a chapa, e o outro o ajudante. Então, vai fazendo o quê? Um deslocamento, né? Pedal. O tempo entre uma solda a ponto e entre outra solda a ponto é 2 segundos. É automático. Se for feito manualmente. Agora, se for pensar em robô, serviço automático, aí é, claro, muito mais rápido. Muito mais rápido que ficar fazendo furo, colocar rebite e colocar parafuso. Tá bom? Deixa eu ver uma coisa aqui. Que mais? Bom, a solda a ponto, né, como é uma tecnologia assim, mais simples em comparação às outras soldas, não requer muita especialização. Às vezes é só um treinamento dentro da empresa. Ao contrário das outras, né? Imagina. Como eu falei, até no caso do mergulhador, né? Inclusive, isso aqui requer um treinamento. Dentro dos cursos técnicos de mecânica, né? Senai, por exemplo, tem lá curso de soldagem. Porque da mesma forma que o cara tem que saber de elementos de máquinas, tem que saber usinar, mexer em fresa, noção básica de retífica, soldagem é muito importante também. Tá bom? Vamos lá. Estou terminando esse vídeo para não ficar muito longo. Existem várias tecnologias de solda, tal, mas quem quiser saber mais, tem vídeos, tem apostilas, por exemplo, esse aqui, que fala com mais detalhes. Bom, principais tecnologias de solda, né? Aqui, soldagem por resistência, que eu falei para vocês que é uma tecnologia que, digamos, que é a principal concorrente do rebite. Porque rebite, vocês sabem, né? Rebite, você faz furo e coloca o rebite a uma certa distância. Então, os rebites não servem como elementos, né, para conferir vedação. Porque, da mesma forma que o parafuso, né, em flanges, com tubos, como nas fotos aqui atrás, precisa ter uma guarnição, uma vedação elástica, né, de borracha. É aqui a mesma coisa. Então tá, requer, por exemplo, tecnologia e qualificação, né, porque usa gases, né, por exemplo, metal active gas, aí usa gás ativo, gás inflamável, como acetileno, o inerte gas, gás inerte, né, para formar uma área ao redor do ponto que vai soldar, né, para não ter o que é interação com oxigênio do ar. Por quê? Porque você vai, por exemplo, fazer um trabalho com solda. Quando eletrodo revestido, nem tanto. Mas tem algumas soldas em que você precisa proteger a área ao redor do fio de solda, da ponta do eletrodo. Você tem que proteger, porque estamos falando, né, em um processo de união de peças a alta temperatura. A alta temperatura, certamente, tem uma alta interação, uma alta reatividade. Então, se não tomar cuidado, oxigênio do ar, fuligem, né, porque muitas vezes o trabalho é feito no ambiente interno, em que tem fuligem, tem material, que muitas vezes até material particulado. Às vezes você faz trabalho com soldagem, aí está perto lá um rebolo, uma lixadeira, uma politriz, trabalhando com disco de corte, vai gerando poeira, material particulado, aí alguém vai soldar no mesmo espaço, esse material sujo, ele pode entrar em contato com material de adição, prejudicando o serviço. Vocês estão vendo que o serviço aqui está muito bonito, né? Por quê? Porque o cara, ele sabe trabalhar, sabe, tem a preocupação acerca da qualidade da superfície, da velocidade da inserção do material de adição. E também das cargas, se for pensar em eletrodo revestido, e eletrodo, né, que passa corrente elétrica, também é saber as propriedades elétricas. Como está aqui na ilustração do lado esquerdo. Tá? E saber usar o eletrodo adequado para cada material.
Por exemplo, eu sei que os eletrodos para ferro fundido são mais caros do que para aço carbono, tá? Aí tem todo só um conhecimento, né? Por exemplo, o 3 aqui, gás de proteção. Quando o eletrodo revestido, quem que forma o gás de proteção? O próprio revestimento, chamado revestimento de fluxo, que é feito com um material, né, meio arenoso, e que, em contato com a carga elétrica, forma um gás. Ele protege essa recipiente. Enquanto nos outros, por exemplo, o TIG, que eu vou mostrar daqui a pouco, esse gás de proteção é um gás inserido, que é um gás inerte que é muitas vezes argônio ou hélio, mas o hélio é mais caro, né? O 7, que é a escória solidificada, né? Que depois, né, de esfriar, né, às vezes a pessoa tem que dar uma lixadinha, tal, porque fica lá o material mais frágil, né? Questão de estética também, né? Metal de solda, né, que é o material de adição solidificado. Aí chama de alma, que é o núcleo do eletrodo revestido, tá? Em que sofre a fusão, né, depois a passagem da corrente elétrica. Uma coisa interessante, falando de corrente elétrica, é o quê? Passa a corrente deixa eu me mostrar aqui. Passa a corrente elétrica pelo eletrodo, só que aí tem que ter a continuidade. Aí tem o fio saindo do sistema. Pode ser até mesmo uma garra, boca de jacaré, sei lá, uma garra, na mesa. Se for mesa metálica, tá? Sempre é mesa metálica, né? Uma bancada metálica. Então, por quê? Porque corrente elétrica tem que ter entrada e saída, polo positivo e polo negativo. Vocês estão vendo aqui, ó. Cátodo, catodo, polo negativo, passando corrente elétrica, por exemplo, saindo, metal base anodo entrando. Então, tem que ter o quê? Um arco. Então, por exemplo, máquinas como essa aqui, solda ponto, requer muitas vezes uma rede elétrica trifásica, tá? Tem umas portáteis, tá? Vai mexer com a mão mesmo, né? Que muitas vezes, que a maioria das, em geral, são bifásicas. Aí pode até levar para lá e para cá. Mas você não pode levar um equipamento desse para o cliente. É muito complicado. Então, além de requerer muitas vezes todo um aparato, uma infraestrutura especial de rede elétrica, rede trifásica, por exemplo. Tudo bem que uma máquina dessa aí tem retificador, né? Recebe corrente alternada e vira corrente contínua, transformador, né? Alteração da tensão, se for o caso, enfim, até mesmo capacitores, né? Porque precisa de acumular energia para dar aquela carga instantânea, né? Olha todo o trabalho que tem que ter. Então, por isso que uma máquina como essa, geralmente é utilizada quando há um fluxo contínuo de serviço. Quando precisa fazer muito serviço, aí vai compensar investimento. Tá? Agora, se você faz um serviço esporádico, muitas vezes compensa tacar a furadeira e colocar parafuso e rebite, dependendo do serviço. Agora, por exemplo, a montagem de victórias, montagem de coifas, tubulações, muitas vezes feita por empresas que sempre fazem isso. Então, ele já tem uma máquina, né, como essa para fazer esse serviço, porque essa máquina é feita para durar. Você compra é para a vida toda. Tá bom? Vamos lá. Aí, TIG, né, usando aí vareta TIG, né, TIG de tungstênio, tá? Uma tocha, né, que injeta o gás inerte, né, para fazer aquela proteção no ponto de efetuar a solda. Só que, claro, precisa de uma qualificação e tal, e esse TIG é mais usado em aço inox, por exemplo, que eu falei de banho-maria, tá? Que é um serviço mais limpo. Bom, aqui, ó, só de curiosidade, né? Metal inerte gas, né? O gás, tem o tal gás de proteção aí também, né? Tá certo, né? Gás de proteção, né? E de inerte, né? Argônio, hélio, tungstênio. A diferença apenas assim o eletrodo, né? O eletrodo que passa a corrente elétrica, aquele eletrodo não consumível, que no caso é o tungstênio, mas usa material consumível, né? Que é o que garante aí o material de adição, né? É isso mesmo? Não, falei besteira, desculpa. Aqui o MIG tem alimentação, né? Que é o eletrodo, né? E aqui não, o TIG não, ele funde uma metal base, tá? Aí tem os eletrodos usados na eletrônica, né? Serviço mais de mesa, né? De bancada, tá? Aí usa, né? O material, se tu vê desse tubinho aqui,
para serviço eletrônica, por exemplo, né? Mas esse eletrodo aqui de estanho, né? Fio de estanho é material de adição. Só que esse aqui pode ser na tomada, né? Equipamentos mais diversos para soldagem, né? Requer qualificação, né? Para mexer nesses equipamentos, né? Porque às vezes a má qualidade da soldagem é decorrente ao mau manuseio desses equipamentos, tá? Todo um aparato, todo um trabalho que tem, né? Que as tubulações, né? De gás ativo, gás inerte, né? Questão da segurança do trabalho, né, os riscos que tem, né, por exemplo, choques, gases, explosão, radiação, salpicos, falta de EPI, leitura manual, praticamente nenhum deles se encaixa em parafusos, porcas, arruelas e rebites, né? A forma como você efetua a soldagem pensando em chapa grossa, porque chapa fina, gente, é uma chapa fina sobreposta a outra, depois você efetua, por exemplo, solda ponto, aquele do rolinho. Agora, chapa grossa, você precisa fazer todo um trabalho, além da limpeza, retirada de rebarbas. Você deve estudar como você vai efetuar a solda, aplicar material de adição. É como vocês estão vendo aqui nestas configurações. Eu peguei aqui de um outro material. Recomenda-se, principalmente pensando nos possíveis esforços que pode ter, unir nas duas pontas, como nesse último desenho à direita. Tá? Às vezes fazendo chanfro, se for o caso, por exemplo, aqui em cima, né, entendendo para o lado direito, chanfro em duplo V, chanfro em U, enfim, para inserir material de adição nele. Mas isso apenas em chapas grossas, tá? Por exemplo, de uma estrutura metálica de uma obra ou de algum grande equipamento, que você precisa fundir, unir, né, com outra peça, enfim, para montar. Tá? Aqui, ó, agora que eu vi, ó. Chanfre V aqui do lado esquerdo embaixo também. Aqui, ó, também, ó, chanfros, tal, I, V, K, U, X e assim por diante. Aí é bom, né, que chanfro tanto do lado quanto do outro. Aí, principalmente situações onde há chapas que são submetidas a esforços, né, de tendendo a tração, também uma compressão, enfim, né, decorrente à pressurização, despressurização, aí tem que ter um cuidado maior, tá bom? Às vezes usando chapa mais grossa, uma solda mais robusta, tá? Aqui os outros desenhos, as formas como eles são aplicados. Os cuidados que deve ter, né? É um trabalho artesanal mesmo, né? Então, vai colocando primeira camada, primeiro passe, segundo passe, terceiro passe. Então, faz uma linha, né? Assim. Esse é o processo. Tá? Por quê? Porque você é um processo, nesse exemplo aqui, ele é várias linhas contínuas, uma em cima da outra. E aí acontece isso, você vai colocando um material em cima do outro, o próprio material de adição tem uma zona termicamente afetada, porque um encosta no outro, né? Exemplos de serviços bem feitos, né? Vocês estão vendo aí, né? Até as camadas, né? Muitas vezes estão mesmas dimensões, né? Tudo bonitinho, né? Muitas vezes por questão estética, mas muitas vezes pensando na própria segurança, na própria estabilidade do sistema mecânico. E aí, os serviços mal feitos, né? Esse aqui, essa foto aqui, que está aqui atrás, né? Por que ocorre falhas? Excesso de velocidade na aplicação do material de adição, por exemplo, né? Uma inclinação errada, problema no ambiente, né? Sujeiras, falta de limpeza, né? De tratamento adequado na superfície, erros na carga, né? Carga elétrica, configurações da carga elétrica, tensão, corrente, até mesmo se confundir, vamos pensar em algo mais extremo, né? Confundir corrente contínua com alternada. Ó. Ah, vou trabalhar com corrente contínua, com frequência, mas como vai ser o comportamento da onda? Tem muita coisa a ser trabalhada aí, né? Aí, a zona termicamente afetada pode ter fraturas a frio, decorrente a tensões, fraturas a quente, né? Com um calor mal aplicado. Às vezes é por resfriamento súbito, penetração inadequada, porosidade. Às vezes por causa de sujeira, até mesmo a saliva pode contribuir, né? Eu vou parar por aqui, aí o próximo vídeo eu vou falar sobre isso aqui, cuidados adequados ou não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que eu vou falar, não vou falar agora, para terminar. Em geral, os elementos de máquinas devem ter seguidos cuidados. Eu já falei várias vezes, mas não custa reforçar, né? Por isso que eu coloquei no finalzinho dessa aula. A dureza de um elemento de máquina deve ser adequada aos elementos que trabalham com ele. Por exemplo, parafusos com os materiais de base.
tá? Se esta apresentar alguma falha, pode ser devido a defeitos de fabricação ou condições de operação. Por exemplo, quando fala condições de operação, até mesmo condições de montagem. Elas são caracterizadas por meio de forças estáticos, tração, não, coloquei sim, pensei que tivesse esquecido. Tração, compressão, zeramento, torção, flexão, entre outros. Dinâmicos, impacto, aceleração, desaceleração, vibrações, fadiga, por exemplo, pressão, um vaso de pressão, térmica, né? Pode ser vaso de pressão também, uma turbina, uma caldeira, esforços mecânicos, rotativos, alternativos. Atritos excessivos ou por meio de ataques químicos. Tá? Agora que eu falei lá falei muito de corrosão também, né? Um projeto pode estar errado, né? Por exemplo, você faz sistema mecânico, vai estar tudo certinho, no desenho mecânico está perfeito, a montagem tem sido perfeita, mas usada em uma situação inadequada. Onde você não previa esforços dinâmicos, só previa esforços estáticos. E os dinâmicos são muito maiores que os estáticos. Né? Alguns elementos estão alojados com pressão e precisão. Aquela questão lá da interferência, folga, ter todo o trabalho de metrologia por trás. Apesar de estar livre de rebarbas, fissuras, sujeiras, oxidações, gordura, umidade, molhabilidade, algo que esteja molhando, né? Em aplicações sujeitas à corrosão, eles devem receber tratamento anticorrosivo adequado. Tá? Atentar ao dimensionamento correto do elemento, se for o caso, seu alojamento ou furo. Alguns elementos usados apenas uma vez, igual o vídeo que eu falei lá dos parafusos elásticos em motores de combustão interna, né? Que se não forem trocados junto com a junta do cabeçote, vai dar problema várias vezes porque se usar os parafusos elásticos uma vez de novo, não vão ter a mesma funcionalidade. Usar ferramentas adequadas para evitar que o elemento fique torto ou receba esforços exagerados, presença de torquímetro, por exemplo, e parafusos, e nunca substituir o elemento de máquina normalizado por equivalente feito sem critérios. Tá? Eu peguei isso na literatura, não foi eu que escrevi, eu fiz apenas uma adaptação, né? Mas é basicamente isso, tá? E o próximo vai ser um outro assunto, tá? Nem vou compartilhar aqui com vocês, senão o vídeo fica longo demais. E é isso, tá? Então, sobre elementos de fixação, eu acho que é isso. É isso mesmo. O próximo vídeo, pelo menos um vídeo, acho que vai dar o próximo fazer um vídeo só. É um assunto que não fala sobre elementos de máquinas em geral. Tá? Vocês vão ver, é surpresa. Mas é sobre o assunto que é relevante. Tá? E não apenas elementos de máquinas, mas em vários outros assuntos na engenharia em geral. Vocês vão ver, tá? Bom, é isso aí. Um grande abraço, tá? Aí me espere para o próximo vídeo, né? Que vai ser a aula 12. Tá bom? Isso aí. Até mais.